Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e hoje vamos discutir a preparação dos bancos portugueses para enfrentar riscos futuros e o papel do Banco de Portugal na construção dessa resiliência. No início de abril foi publicado o relatório de acompanhamento das medidas macroprudenciais. Num ano com algumas novidades do lado das políticas públicas, a publicação permite avaliar se as instituições financeiras estão a cumprir as recomendações do Banco de Portugal, acompanhar a evolução do perfil de risco dos devedores e fazer um ponto de situação das reservas de capital. Nos próximos minutos, prepare-se para ouvir palavras complicadas como macroprudencial e reserva contracíclica, mas também explicações sobre o que elas querem dizer e a relevância que têm para a sua vida. Para nos ajudar a descodificar estes conceitos e fazer um balanço da solidez do setor financeiro, temos hoje connosco a vice-governadora do Banco de Portugal, Clara Raposo. Muito bem-vinda. Obrigada, Nuno. É um gosto. Primeiro, e pegando um bocado na introdução que eu acabei de fazer, acho que é necessária uma introdução a esta conversa, que é o que são medidas macroprudenciais. Agora fala-se tanto em simplificação, vamos tentar. Exato. Ora bem, como o nome indica, há aquela componente macro e o que é que nós estamos a dizer? Estamos a dizer que o Banco de Portugal, quando olha para o sistema financeiro, para as instituições de crédito, para os bancos, essencialmente tem algumas medidas que não são as macro, que se dirigem individualmente a cada instituição e que isso é aplicado a todas elas, etc. E depois temos de olhar para o conjunto do sistema bancário e do setor financeiro e ver em que medida é que há o potencial de um acumular excessivo de riscos, de vulnerabilidades do sistema, que possam vir a criar aqui dificuldades à resiliência do próprio setor. E então temos medidas, as tais macroprudenciais, que olham para o setor no seu conjunto e que tentam gerar esta resistência extra dos bancos para situações de maior stress financeiro no futuro que possam afetar todo o sistema. E, portanto, é por aí que nós vamos, para o conjunto. E que limites é que são exigidos, então, por exemplo, na concessão de crédito e que compõem fazem todo este puzzle da recomendação macroprudencial? Ora bem, então lá está. Nesta área nós temos dois tipos de medidas. Umas que são medidas de capital, em que impomos reservas aos bancos, e depois outras medidas em que o que nós fazemos é recomendar boas práticas aos bancos quando estão a conceder crédito às famílias, não é? E no Banco de Portugal tornou-se famosa esta recomendação macroprudencial que foi introduzida em 2018. Já temos agora um conjunto alargado de anos de experiência em que o que nós fazemos é indicar para que aspectos é que os bancos têm de estar com mais atenção quando estão a conceder crédito às famílias, para que seja crédito responsável, que as famílias consigam cumprir, não é? Que as pessoas não se sobreendividem e saibam de facto que estão a obter créditos que são adequados ao seu nível de rendimento, a todo o seu perfil de vida, não é? E que as próprias instituições de crédito estejam também protegidas contra situações de dificuldade futura que essas famílias possam vir a ter. E, portanto, temos aqui um conjunto de elementos para os quais nós pedimos especial atenção aos bancos. Um deles é a chamada taxa de esforço, não é? E que já tem também falar. É verdade, eu estou a evitar aquelas letrinhas, o DSTI, Exato. Que é a taxa de esforço. Exato. O que é isto? É ver quanto é que aquele crédito pesa no rendimento das famílias, ou seja, quando as famílias vão obter um crédito, por exemplo, crédito à habitação, vão ter de pagar juros e reembolsar aquele empréstimo e, portanto, isto vai ter um peso mensalmente no rendimento das famílias. E nós o que recomendamos é, atenção, estes créditos não devem exceder um determinado limite. Aliás, o que nós fazemos é um bocadinho mais do que isso. Dizemos para os bancos simularem, juntamente com os clientes que lá aparecem à procura do crédito, simulem o que é que acontece, vejam quanto é que será hoje o peso das prestações que as pessoas têm de pagar no seu rendimento e, adicionalmente, dizemos, e atenção, simulem um caso adicional em que se imagina que as taxas de juros podem subir. E, nesse caso, temos aqui um choque para imaginar, para ver no futuro, será que aquelas famílias resistem a uma subida de taxa de juros? Coisa que se verificou até nos últimos anos, com a inflação e com a subida de taxa de juros que está agora a inverter. Portanto, nós recomendamos que o tal taxa de esforço, incluindo este choque, não seja mais do que 50% do rendimento das famílias. Portanto, esse é logo um primeiro elemento para que nós olhamos. Depois o outro tem a ver com o montante do empréstimo. Ou seja, as pessoas vão comprar uma casa de um determinado valor e o que nós recomendamos é que deem algum montante de entrada. Ou seja, que os bancos não emprestem a totalidade do valor do imóvel, mas sim um máximo de 90% do valor do imóvel, quando é para a primeira habitação própria, etc. E esta nossa recomendação é também para proteger as próprias famílias, para não se sobreendividarem, porque se um dia houver algum choque no mercado imobiliário e se desvalorizar o imóvel, podem ficar numa situação em que nem conseguem
podem, com a venda do imóvel, amortizar o próprio empréstimo, portanto pode ser um problema para as próprias famílias, mas principalmente também para os bancos, do ponto de vista dos bancos, é uma forma de se protegerem contra eventuais desvalorizações dos imóveis, que é o ativo que eles têm ali como colateral, como garantia daqueles empréstimos na sua carteira. Depois temos mais um conjunto de recomendações que fazemos, que não se deixe o capital todo para reembolsar no fim do empréstimo, que seja tudo mais uniforme ao longo da vida do contrato, o pagamento das prestações e o reembolso do capital, que as maturidades, também fazemos aqui uma recomendação quanto à maturidade máxima dos créditos, porque em Portugal temos tradicionalmente créditos com maturidades mais altas do que aquilo que é o mais habitual no resto da Europa e, portanto, o que nós fazemos é, consoante a idade da pessoa que vai pedir o empréstimo, recomendamos limites diferentes. Portanto, se tivermos uma pessoa até aos 30 anos, permitimos ou recomendamos que o contrato possa ir até 40 anos de maturidade. Mas se a pessoa tiver entre 30 e 35, se calhar já só permitimos contratos até 37 anos. E se forem pessoas mais velhas, até só contratos até 35 anos de maturidade. Portanto, há aqui no fundo são recomendações de boas práticas para a análise da umas capacidade. baias de segurança para os clientes mesmo, e para as instituições financeiras. É isso mesmo que nós fazemos. E como é que os bancos cumpriram estas recomendações em 2024? Como é que os diferentes rácios que eu agradeço não ter referido por nome, mas acho que todos perceberam. Eu portei-me bem até agora nessa matéria. Como é que evoluíram esses rácios e a forma como os bancos cumpriram as recomendações? Bem, 2024 foi mais um ano, assim tem sido nestes últimos anos, foi mais um ano de cumprimento muito adequado por parte dos bancos com a recomendação do Banco de Portugal, portanto a todos os níveis. O rácio, os empréstimos, a percentagem de empréstimo que é concedida foi, na generalidade dos contratos, inferior aos tais 90% que nós recomendamos, não é? E, portanto, na verdade, esse tal rácio, o montante de empréstimo concedido pelos bancos corresponde, em média, a 69% do valor dos imóveis, o que fica bastante abaixo do tal limite de 90% que nós recomendamos. Portanto, as pessoas também não têm pedido empréstimos, na generalidade, para a totalidade dos imóveis, e é um valor que, aliás, é igual àquilo que tivemos no ano passado, em 2023, e que mostra progresso em relação ao primeiro ano em que a medida foi introduzida. Portanto, tem havido uma redução do montante de empréstimo em percentagem do valor do imóvel desde que a medida foi introduzida. E a taxa de esforço média também recuou, não é? A taxa de esforço média também recuou este ano. Ou seja, portanto, e esta vez estamos a falar de taxa de esforço mesmo que as pessoas pagam, efetiva, sem estar a considerar o tal choque extra de taxa de juros. Ou seja, o que acontece é que este ano essa taxa foi na ordem dos 26,1% para a generalidade do crédito concedido às famílias, isto no valor médio, e é uma baixa em relação ao valor que tivemos em 2023, que foi o mais alto que nós verificámos desde que começámos com a recomendação macroprudencial. Portanto, pela primeira vez, desde que tivemos a grande subida das taxas de juro e efeito inflacionista, em 2024, no final do ano, exatamente quando as taxas de juro também começaram a descer, conseguimos verificar uma taxa de esforço efetiva das famílias a começar a dar aqui sinais de descida. Por vezes uma observação que as pessoas fazem é, ok, a taxa média recuou, mas e para pessoas mais vulneráveis? Mas o que é que nós vemos quando olhamos para diferentes perfis de risco dos devedores? Também vemos um alívio em todos os perfis? É verdade, é uma pergunta muito pertinente, porque focarmos só na média pode esconder realidades muito diferentes. Na verdade, o que nós vimos foi que para diferentes níveis de rendimento, este efeito de descida da taxa de esforço verificou-se transversalmente. Foi para todos, não é? Um bocadinho mais acentuada nos do que noutros, mas na verdade, para os diferentes níveis de rendimento das famílias que temos a recorrer a crédito à habitação, na concessão de novos empréstimos, em todos eles já se sentiu, principalmente nos últimos 2 meses do ano, uma redução da taxa de esforço efetiva. Referiu já a questão da descida das taxas de juros e, obviamente, isso terá tido bastante efeito em alguns destes indicadores. Verdade. É possível nós aferirmos a relevância? Foi bastante relevante? Há outros fatores a influenciar a forma como os bancos cumpriram as recomendações? Claro que há sempre outros fatores que influenciam, não é? Naturalmente, a descida das taxas de juros tem um impacto muito imediato na generalidade dos créditos à habitação, porque mesmo contratos que não sejam a taxa variável, que sejam a taxa mista ou a taxa fixa, acabam por, as novas taxas que são praticadas, são influenciadas pelas taxas diretoras em geral que temos no mercado em diferentes momentos. Portanto, eu diria que o grande fator diferenciador foi mesmo a descida das taxas de juros diretoras do Banco Central Europeu, que depois tem reflexos também nas taxas de mercado, nas Euribors, que muitas vezes influenciam
as taxas de juros que as pessoas pagam nos créditos que estão a obter quando vão ao banco. Tivemos mais outros fatores que também são importantes. Na verdade, o aumento do rendimento disponível das famílias, que já vinha em 2023 com alguma expressão e que se reforçou em 2024, eu creio que foi na ordem dos 7,8%, talvez, acho que foi esse o último número que nós publicámos. Claro que com mais rendimento disponível as pessoas também têm mais capacidade para fazer face até a um juro que é mais alto do que aquilo que era em 2020 ou 2021. Certo? Portanto, esses dois efeitos combinados têm aqui algum impacto. É um fator que não referiu e que foi bastante discutido foi deliberado. nos últimos meses, que tem a ver com as medidas de política pública, que foi bastante discutido se teriam ou não, orçamentais, se teriam ou não um efeito no sistema financeiro e até eventualmente nestes rácios. Estamos a falar da garantia pública e na isenção de IMT e de imposto de selo até aos 35 anos. Conseguimos identificar algum impacto destas medidas? Ou seja, no fundo, houve aqui um conjunto de medidas dirigidas a uma população mais específica, até aos 35 anos, que tiveram algum impacto, de facto, na forma como o novo crédito à habitação, neste caso, foi distribuído ao longo do ano. E se calhar o que eu salientaria aqui, principalmente, é, já agora, a garantia pública, ainda não conseguimos qualquer evidência em 2024, porque ela só começou a ter expressão, de facto, a partir de janeiro de 2025, portanto, esse efeito ainda não se sentiu nos dados que nós vimos. Mas as isenções fiscais, que para esta faixa da população mais jovem, tiveram algum impacto. E, na verdade, o que é que nós verificámos? Verificámos que, em 2023, tínhamos tido uma descida da percentagem de novos contratos concedidos a pessoas, de facto, nesta faixa etária. Porque, normalmente, acabam por ter níveis de rendimento mais baixos do que a restante população que recorre a empréstimos à habitação e talvez tenham sido mais fortemente atingidos pelas taxas de juros elevadas e, portanto, as taxas de esforço destas pessoas mais jovens tendem a ser mais elevadas do que as taxas de esforço das restantes pessoas que recorrem a crédito. Portanto, isso já é um efeito que nós conhecemos. Com a entrada em vigor das isenções fiscais para os mais novos, o que nós verificámos foi que, assim que se começou a falar disto, desacelerou ainda um bocadinho mais o crédito concedido a estas pessoas até aos 35 anos. Portanto, houve um efeito natural, muito saudável a ter, até, não é? Porque é sinal de racionalidade económica, ficaram um bocadinho à espera. Portanto, em agosto tivemos uma quebra acentuada da percentagem de novos contratos que foram alocados a pessoas até aos 35 anos, creio que foi na ordem dos 27% nesse mês, e depois, no mês seguinte, quando começam as medidas a funcionar, de facto, temos um acréscimo enorme de 27% para 47% do crédito concedido nesse mês foi, de facto, a pessoas até aos 35 anos de idade, coisa que depois se foi mantendo ali nos 40% ao longo do ano. Portanto, chegamos ao fim do ano, de 2024, com 40% do novo crédito à habitação concedido a pessoas até aos 35 anos, que acaba por ser até um número mais parecido com o que tínhamos em anos anteriores. Por exemplo, quando introduzimos a recomendação macroprudencial em 2018, a percentagem de novos créditos concedidos a pessoas até aos 35 anos era na ordem dos 43%, acaba por estar aqui mais parecido. Portanto, este ano, 2024, recuperaram a sua cota por comparação com o que tinham em 2023 e vimos aqui diferenças de facto com o momento em que são introduzidas as medidas. É um estudo que claramente iremos explorar com mais detalhe estatístico, não é? Em breve. E tudo somado, portanto, todos estes fatores que estamos a referir juntos, como é que evoluiu o perfil de risco de novas operações de crédito à habitação? Ou seja, que avaliação é que o Banco de Portugal faz neste momento do perfil médio de risco nesta área? Ora bem, nós temos acompanhado esse perfil de risco com umas tantas definições que temos aqui de fazer para verificarmos. Nós normalmente classificamos desde que temos a recomendação macroprudencial, cá estão os tais nomes, mas desde que fazemos esta recomendação aos bancos, nós classificamos como perfil de risco baixo todos aqueles contratos em que a taxa de esforço é inferior a 50% e em que o montante de empréstimo pedido em percentagem do imóvel é inferior a 80%. E depois só classificamos com risco elevado quando se excede algum destes dois elementos. Se a taxa de esforço é superior a 50% ou se o tal rácio do LTV, Loan to Value, é superior a 90%.
E, portanto, nós depois temos os casos intermédios. O que é que nós verificamos desde o início da recomendação? E o mesmo se passou em 2024. Aliás, em 2023 e 2024 foram anos em que isto ficou muito patente. Até temos um acréscimo dos empréstimos da percentagem de crédito classificado como tendo risco baixo. Portanto, quem conseguiu aceder a crédito à habitação nestes anos tinha, de facto, de acordo com os nossos critérios, boas condições para o fazer, e temos uma percentagem muito pequenina, creio que é 3% de empréstimos concedidos, que ficam na tal categoria de risco mais elevado. Portanto, não são valores que nos preocupem à partida naquilo que tem sido feito até agora. Claro que existem sempre riscos para o futuro e vamos ter de acompanhar com muito cuidado aquilo que vai surgindo agora em 2025 e daí para a frente, até porque sabemos, por exemplo, que há a tal evidência da taxa de esforço dos mais novos ser tipicamente um bocadinho superior à das pessoas com idades mais elevadas. E isto acentuou-se, aliás, nos últimos anos, esta diferença, e, portanto, é algo que temos de acompanhar para garantir que o crédito é concedido de forma responsável. Portanto, o que é que isso nos diz sobre a saúde do mercado de concessão de crédito em Portugal? É um mercado neste momento sólido? Que avaliação assim, mais qualitativa é que faz? Em geral, o que nós temos verificado, sim, não temos assim nenhum sinal de alerta especial, com base nos dados que acompanhamos até 2024, de alguma dificuldade no mercado de crédito para particulares em Portugal. Portanto, os bancos têm aplicado critérios que nos parecem do nosso acompanhamento, em que a análise de risco vai sendo feita de acordo com as nossas recomendações. Portanto, não há um sinal de alerta enorme. Claro que posto isto, existem sempre riscos que temos de acompanhar e aos quais temos de estar atentos e, portanto, para além destas recomendações que nós fazemos, há um conjunto de outras medidas de capital que nós também introduzimos, que tentam exatamente reforçar o sistema, até tendo em conta alguns elementos que possamos não estar à espera agora de materialização de risco, mas que poderão vir a surgir. Portanto, há medidas adicionais que nós aqui colocamos, porque, por exemplo, mesmo no que diz respeito ao imobiliário, como nós sabemos, os preços da habitação têm subido de forma muito, muito significativa nos últimos anos em Portugal, e não temos nenhum indício de que vá cair em breve ou nada disso, não estamos aqui a alertar de todo para esse risco se materializar no curto ou no médio prazo, mas ele existe pela sua natureza e, portanto, temos de garantir que os bancos se protegem contra riscos inesperados, como já tivemos mostras disso acontecer, não é? Ninguém estava à espera da pandemia e os bancos foram capazes de acomodar esse choque. A mesma coisa com a invasão da Ucrânia pela Rússia e os impactos na energia, na inflação, há alterações de taxa de juros, foram até um bom teste à resiliência dos bancos nesta matéria. E nesta área, ainda bem que refere que era onde íamos a seguir, que o Banco de Portugal também tem atuado e no último ano teve algumas novidades. Pode só explicar-nos um pouco melhor o que é que o Banco de Portugal fez com o objetivo que estava a referir, que é procurar melhorar a resiliência do setor financeiro e prepará-lo para, eventualmente, Exato. algum risco até inesperado? Exato. Para além de olharmos para as características específicas dos clientes bancários e darmos aqui aquele conjunto de recomendações, olhamos para o conjunto dos bancos do sistema e para o tipo de balanço que eles têm, o que é que eles têm no ativo, que tipo de crédito concedem, a quem, como, para vermos de que forma é que eles devem ter um reforço adicional de reservas para cobrirem alguns tipos de risco que possam surgir no futuro. Nestas medidas de capital macro, que nós aqui introduzimos para todos, temos medidas de dois tipos. Há umas que são estruturais, e o Banco de Portugal, na realidade, é a autoridade macroprudencial em Portugal e, portanto, somos nós que decidimos estas medidas. As estruturais que nós aplicamos são uma reserva de conservação do capital, ok? Que todos os bancos devem ter para fortalecer a resiliência, não contra riscos específicos individuais de cada banco, mas para stress financeiro que possa vir a surgir para o conjunto do sistema e em que todos possam ser afetados. Está lá sempre. Não é? Está lá sempre e tem vindo a aumentar desde que a introduzimos até agora, portanto, neste momento tem ali um valor de 2,5% das posições do banco em risco, ponderadas pelo risco dos ativos dos bancos, portanto, é um valor já com
com algum significado. E depois temos outras que se aplicam só aos bancos que são mais importantes no nosso sistema, ou que têm maior dimensão, digamos assim, os que têm a tal importância sistémica. E então, para esses bancos, que têm, enfim, potencial de riscos de contágio ou de abuso de posições de poder por algum motivo ou alguma distorção nos seus comportamentos, enfim, conceptualmente isso poderia acontecer, nós também temos a reserva OSI. Para as outras instituições significativas, lá vem o OSI, esta até se consegue perceber, mais ou menos, e essa reserva OSI, para a qual também temos uma metodologia que vai sendo atualizada todos os anos e que também tem hoje em dia uma expressão maior do que tinha quando foi introduzida. Todos os anos fazemos esta identificação de quais são as instituições, que reserva é que lhes aplicamos, tudo isso é feito com bastante cuidado. E depois, mais recentemente, introduzimos 2 novas reservas. Uma entrou em vigor em outubro de 2024, que tem a ver exatamente, estas já são mais específicas, têm a ver com aspectos cíclicos, não é? E fiz uma reserva, essa que tem mesmo um nome terrível, Nuno, é o SSY, o SSYRB, okay? A reserva setorial para risco sistémico, e que nós aplicamos a alguns bancos em Portugal e que tem a ver com a exposição que eles têm a mercado residencial e imobiliário. Enfim, os bancos, como nós sabemos, concedem muito crédito à habitação, é uma parte muito significativa dos seus balanços, e existe o tal risco de um dia termos alguma desvalorização desses ativos e, portanto, decidimos que nem todos os bancos utilizam os mesmos modelos de notação de risco, etc. Para um conjunto de bancos introduzimos uma reserva adicional para os proteger mais para essas situações, uma almofada específica. Exato. E agora introduzimos uma outra almofada específica, contracíclica, para todos os bancos também, neste caso para todos os bancos do sistema, que tem a ver com, neste momento, não temos uma grande acumulação de risco sistémico em Portugal, de acordo com as metodologias, modelos muito complicados que nós aplicamos, que nós aqui aplicamos ao sistema português, mas que constituímos a tal almofada agora para, caso esses riscos se venham a manifestar no futuro, os bancos tenham ali uma reserva. E estas reservas, estas cíclicas, a contracíclica e a setorial para o imobiliário, tem uma característica muito importante, que é o Banco de Portugal pode decidir, se quando aquele risco aumenta, pode decidir libertar aquelas reservas especificamente para os bancos poderem continuar a conceder crédito à economia. Ou seja, é uma altura mais fácil agora para constituir essa reserva. Aproveitamos, de facto, o bom momento de resultados que os bancos têm tido nestes últimos anos para conseguir introduzir reservas que, se calhar, durante uma enorme crise no setor financeiro, nunca seria possível introduzir. Portanto, este é o momento de deixar os bancos respirarem com os resultados positivos que acumularam ao longo destes últimos anos, desde que tivemos uma alteração das taxas de juros. Introduzimos agora estas reservas, sabemos que os bancos são capazes de o fazer, elas são neste momento na ordem, o que temos implementado são 6,2 mil milhões de euros, os valores de final do ano 2024, já é um valor com alguma expressão, é 3,4% das tais posições dos bancos, e se incluíssemos já a tal contracíclica, que só entra em vigor no final de 2025, ou se calhar mais precisamente no dia 1 de janeiro de 2026, isto aumentaria a reserva até para mais de 7 mil milhões de euros, aquilo que os bancos têm de ter de parte para em inglês diríamos, para um rainy day, para um dia de chuva, é mais ou menos isso, para uma situação aqui um pouco mais complexa que possa haver no futuro. Portanto, também estamos a fazer o nosso trabalho de acompanhar o desempenho do sistema bancário, garantir que há bons critérios na concessão de crédito, até porque nós sabemos que atualmente os bancos têm bom desempenho financeiro, mas também existem alguns riscos, como o Nuno, aliás, me perguntou há pouco. Por exemplo, o rácio de transformação, que é quanto é que do valor de depósitos corresponde depois, de facto, a crédito concedido. É um rácio que está na ordem dos 75%, com dados do final do ano de 2024. É baixo, comparativamente com valores muito elevados que tivemos há uns anos atrás, e por um lado é muito saudável que seja um valor mais baixo. Por outro lado, sabemos que os bancos têm ali muito cash que está ali sentadinho, que não está a ser utilizado para concessão de crédito, e temos de garantir que, de repente, não há qualquer distorção na forma como se concede crédito só porque sim. Temos de continuar a garantir que tudo é de acordo com bons critérios de análise de risco e concessão nas melhores condições às famílias e também às empresas. Clara, muito obrigado pelo esforço de simplificação de conceitos bastante complicados e com nomes estranhos por vezes, e pelas explicações sobre a saúde e o nível de risco do mercado de crédito português.
Obrigado também a quem nos esteve a ouvir. Tal como as outras publicações do Banco de Portugal, o relatório de acompanhamento das medidas macroprudenciais pode ser consultado em bportugal.pt. Siga-nos também no LinkedIn, Instagram e Blue Sky. Até breve!